Oi, gente. Hoje é o vídeo parte 4 e eu quero iniciar contando uma história novamente para vocês, uma outra história, porque eu acredito que a sala de aula ela proporciona diversas aprendizagens que não necessariamente estão na boca do professor ou em um livro, mas em outras situações. E também essa aprendizagem não é só do aluno, mas também do professor. Então, eu quero contar uma pequena história de um aprendizado que eu tive junto a alguns alunos. Assim como eu falei, contei a história da Ayla, hoje eu quero contar a história do Moisés e do Francimar. É, eu já trabalhei durante 12 anos com turmas de alunos especiais. Trabalhei 4 anos no Centro de Ensino Especial e também nas salas de recurso e classes especiais. E eu sempre fui um pouquinho reticente, um pouquinho é, desanimada em relação à questão da inclusão. Então, indo para o ensino médio, eu sempre achei que os alunos do ensino médio não estão preparados para essa inclusão, conforme é dito nos documentos oficiais que norteiam as inclusões. E aí, em uma determinada turma, há alguns anos atrás, eu conheci o Francimar e o Moisés. E ali, do jeito deles, com a amizade que eles tinham, eles puderam me ensinar que a inclusão ela é possível de acontecer conforme dizem os documentos. Isso aconteceu de que forma? Os dois tinham uma parceria, uma camaradagem, uma amizade muito bonita. E diversas vezes eu cheguei em sala de aula, ou eu saía de sala de aula e via os dois cúmplices, amigos, e contando histórias, vivenciando situações que iam muito além da questão de você estar ajudando um aluno especial. Isso para mim foi uma lição e aprendizado. O Moisés, era na sala de aula cadeirante, ele tinha problemas de visão, tinha problemas motores, tinha problemas na linguagem, e não era só o Francimar. Dentro daquela sala de aula, outros alunos também estavam envolvidos com o Moisés, de forma a torná-lo parte da turma, independente da deficiência que ele tivesse. Inclusive, durante o projeto Quem Conta um Conto, eu fiquei pensando como é que eles vão incluir o Moisés. E a história destinada a eles foi a história chamada O Noivo, e eles colocaram Moisés como um daqueles que estavam participando no conto, como um convidado, como um padrinho. E foi uma maneira bela de me ensinar e mudar a minha concepção acerca da inclusão, que a partir dali eu vi que ela realmente é possível. Moisés e Francimar, parabéns, obrigada por me ensinar é, algo que para mim era impossível. Bem, hoje eu vou começar com o ensino de introduções. Essas introduções eu já passei na parte 1, se eu não me engano, e na parte 2, e na parte 3 não deu tempo. Então, eu quero trazer outros exemplos de mundo ideal versus mundo real, que é uma boa maneira de começar uma introdução. E depois nós vamos para a competência 4. Já ensinei na parte 3 a competência 1, a competência 3, não, a competência 5, né, que é da proposta interventiva, e nós vamos para a competência 4. Beleza? Vamos lá. Vou só colocar aqui, só um minutinho. Ok. Então, vamos lá. A partir de agora, vocês têm a visão de tudo aqui. Vou abrir aqui. Isso. Vou começar com esse. Não, com esse. Então, aqui é mundo ideal versus mundo real.
essa para cá, que eu tenho, vocês conseguem me ver melhor aqui. Isso. Então, o tema aqui é a baixa escolaridade no Brasil. Esse tema, eu só dei uma complementada em algumas coisas, mas ele está disponível na internet. O tema, baixa escolaridade no Brasil. Em países como Cuba, Venezuela e Bolívia, a erradicação do analfabetismo representa um ganho para a sociedade nos últimos anos. Então, aqui, ó, vocês percebem que nós temos o ideal. O ideal neste texto são os países como Cuba, Venezuela e Bolívia, que conseguiram erradicar esse analfabetismo. E aí vem o ideal, né, que é o tema para mostrar como é no Brasil. O real. No Brasil, entretanto, a ausência de políticas públicas mais inclusivas faz com que a escolaridade represente um problema a ser enfrentado de forma mais organizada pela sociedade brasileira. Aqui nós temos o real, né, o problema aqui no nosso país. Entre os fatores relacionados a essa problemática, destacam-se a falta de políticas públicas eficazes, a ausência de mobilização social e baixa qualidade do ensino. Então, aqui vocês têm o quê? A tese que será desenvolvida nos próximos parágrafos. Reparem que aqui, olha, falta de políticas públicas eficazes, uma tese, então o próximo parágrafo vai falar sobre isso. A ausência de mobilização social vai ser o outro parágrafo e baixa qualidade do ensino vai ser um outro parágrafo. Então, necessariamente nessa redação nós teremos 5 parágrafos, né? O primeiro é esse aqui, o segundo é sobre políticas públicas eficazes e o terceiro, ausência de mobilização social, o quarto, baixa qualidade do ensino, e o quinto, a proposta interventiva. Então, fica bem tranquilo para esse candidato que organizou dessa forma, desenvolver a sua redação. Outro exemplo aqui, vamos lá, não sei se vai estar muito pequeno, vou aumentar aqui um pouquinho, sei lá, está diminuindo? Não adiantou nada. Mobilidade urbana no Brasil. Já havia falado sobre a mobilidade, mas aí eu achei que seria interessante trazer em texto, né? Para vocês visualizarem, mundo ideal versus mundo real. Amsterdã, Copenhague e Berlim são consideradas modelos de cidades que possuem boa mobilidade urbana por investirem a cada ano em construção e manutenção de ciclovias. Assim, além de contribuir com o meio ambiente, com a emissão de menos gases poluentes, ainda promove o bem-estar físico e social dos seus habitantes. Então, aqui nós temos o mundo ideal. Vem agora o real, que é no Brasil. Na contramão do exposto, aqui no Brasil, diversas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte mantêm alto os investimentos em construção de ruas e avenidas, ocasionando, na maioria das vezes, congestionamentos quilométricos e motoristas dentro dos veículos por horas seguidas. Aqui nós temos o real. E aí vem a tese, né, logo a seguir. Isso ocorre porque há uma política voltada para o consumo de veículos automotores, pois fomenta o mercado voltado para as indústrias e comércios automobilísticos. Então, aqui nós temos a tese, né? No próximo parágrafo, o candidato vai ter que falar sobre esse tipo de política voltada para veículos automotores, falar sobre as grandes indústrias, né, voltadas para esse tipo de fabricação e por aí vai. Bem, aqui nós temos um outro exemplo, né? O tema é o desafio de valorizar o professor. Oh, o que eu fiz? Vamos lá. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil a realidade tem sido bem distinta. Olha só o real aqui. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais da educação. Vem a tese.
Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais aliado ao passado histórico brasileiro. Então, o próximo parágrafo, né, os dois próximos, ele vai falar sobre como é que acontece essa desvalorização que ocorre por baixos investimentos governamentais, né, que investimentos governamentais não existem ou são quase inexistentes, e esse passado histórico brasileiro. Então, esse aqui seria 4 parágrafos, né? Tranquilo? Vou me adiantar um pouquinho aqui, que eu vou me empolgando, e vou passar também outro tipo de introdução. Eu sempre aposto nesse tipo de introdução para as minhas redações, quando eu vou fazer algum certame, quando eu vou passar por algum concurso, ou fazer algum curso que exige uma redação, eu utilizo essa técnica que eu vou apresentar para vocês, ó. Introdução por alusão histórica filosófica. Tem algumas pessoas só chamam de introdução por história, introdução por filosofia, alusão histórica, não interessa. Ela caminha por esses dois aqui, ó, história e filosofia, que são muito importantes para uma boa redação. Então, aqui nós temos o tema: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Então, aqui você tem algo que é histórico, né? Olha só, algo que tem a ver com a nossa história. E aí ele vem desenvolvendo, né, uma reflexão. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Então, nós temos aqui um candidato que vai dizer nos seus próximos parágrafos, né, sobre esses caminhos, quais seriam esses caminhos para combater a intolerância religiosa? Por que que o Brasil ainda enfrenta esse tipo de situação? E aqui, esse tipo de introdução, ele é muito feliz, porque ele vai contemplar, ao mesmo tempo, a competência, a competência 3 e a competência 2, porque aqui você tem algo que tem a ver, que está vinculado com o tema. Ó. Depois, na competência 2 e 3, eu explico isso melhor. Então, eu aposto muito nisso aqui, que tem a ver com conhecimentos que você adquirir ao longo da vida, na escola, seja nas aulas de história, seja nas aulas de filosofia, seja nas aulas de outras disciplinas. Olha outra aqui. Os imigrantes no Brasil. É outra proposta que também faz uma alusão histórica filosófica. Durante, principalmente, a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de emigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente: a chegada ao Brasil de grandes contingentes migratórios, com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Então, aqui você percebe que ele busca essa questão, né, da década de 80, que os brasileiros, ao invés de que os brasileiros saíam do Brasil, né, em busca de melhores condições de vida, e aqui no século XXI, até o ano de 2015, nós percebemos que realmente vinham muitos imigrantes, né, de diversos países latino-americanos, por exemplo, de países próximos ao Brasil mesmo, né? Por exemplo, argentinos, paraguaios, venezuelanos e diversos outros lugares.
próximos aqui do nosso país mesmo, pessoas também da África, né? Houve esse processo imigratório e era bem forte. Só que, olha só, o candidato diz que é as condições precárias de vida dessas pessoas, então ele aposta que há uma precariedade na vida dessas pessoas, e que essa precariedade impede que eles sejam adaptados a essa nova realidade. Então, ele vai estar falando sobre isso nos próximos parágrafos, né? Aqui nós temos também outro que diz respeito à alusão histórica e filosófica. As classes sociais do Brasil é o tema. O Brasil tem a marca do modelo de colonização em sua sociedade. As castas, mesmo que informalmente, persistem. A elite colonial portuguesa já impunha restrições sociais, sobretudo àqueles que enriqueceram pelo comércio e não pela posse de terras. De forma semelhante, percebe-se que essa situação se mantém. Os personagens, todavia, mudaram. A ascensão da classe C é limitada pela posição dos abastados. Então, você percebe aqui que o candidato, novamente, né, esse candidato também buscou na história do Brasil esse problema que é a ascensão da classe social. Né? Mudam-se os personagens, mas mudam-se os personagens na história, mas o problema persiste. Então, aqui você também tem esse modelo, que ele é bem interessante. Vou aqui buscar um último, tá? Para vocês. Olha, a violência contra a criança e o adolescente no Brasil. Também ele vai buscar na história, mostrando que existe um problema de violência. Às crianças nunca foi dada a importância devida. Em Canudos e em Palmares não foram poupadas. Na Candelária ou na Praça da Sé continuam não sendo mesmo com a existência de redes de proteção criadas para elas, como o Conselho Tutelar e o Estatuto da Criança e do Adolescente. As mais variadas formas de violência vêm ocorrendo quando não ceifando vidas, deixando sequelas difíceis de serem esquecidas. Só um minutinho aqui. E do adolescente. Aqui cabe um ponto final, tá, gente? Depois eu vou rever. Então, aqui você percebe que ele buscou apoio na história negativa, quando as crianças sofreram algum tipo de violência, inclusive de morte. Né? Todas elas aqui são casos que envolveram morte de crianças, que foi Canudos, que foi Palmares, foi Candelária, que foi a Praça da Sé. E ele fez isso, o que é interessante é que ele fez isso de uma forma ascendente, né? Ele foi lembrando de casos que, com o passar do tempo, foram acontecendo. Aqui, mais uma vez, ele recorre a algo da história. Então, se você tem algo da história, você está diante de um tema e você tem algo dentro da história que possa ser levado para dentro da sua redação, principalmente na introdução, é uma excelente estratégia. É uma estratégia que vai deixar a sua redação mais rica, mais interessante e com certeza você não irá se desviar no meio do caminho. Né? E quando você começa por alusão histórica, você sabe, você está planejando a sua redação, você deixa claro para o corretor que há um planejamento em relação a isso, não é só jogar, mas é linkar ela ao tema, né? Não basta apenas jogar. Tem candidatos que fazem isso e aí hoje, com os critérios da avaliação, da correção, realmente o candidato não consegue pontuação. Se você colocar isso aqui, ó, Canudos, Palmares, Candelária, Praça da Sé, só colocar e não linkar com o tema, então isso aqui não vai ter peso nenhum. Isso, há 2 anos atrás, só de você colocar, já colocava competência 2 e 3, uma pontuação para o nível 4, e etc. E aí eles realinharam as redações de forma que, para que você busque algo na história, aliás, o que você busca na história, qualquer coisa que você coloca dentro da sua redação,
ela não pode estar ali solta, suspensa, ela tem que ter ligação com o tema, certo? Então, ok. Acho que por hoje chega. Vamos aqui à competência 4, que é a nossa competência hoje. Depois nós voltamos a outros tipos de introdução. Não. Não. Tá. Competência 4. Então, são 5 competências. A competência 4 diz respeito à utilização de operadores argumentativos. Então, eu quero explicar, né, um pouquinho sobre esses operadores argumentativos, para que você possa saber o que você está fazendo na sua redação e saber utilizar com propriedade. Então, nós temos aqui, ó, você pode usar as formas gramaticais, né? Que formas gramaticais são essas? Então, nós temos os pronomes, os advérbios, os verbos, e esses elementos aqui, e não só esses, mas outros, eles são capazes de retomar uma palavra que já foi dita na sua redação. Por exemplo, no caso de um pronome, né? Olha só um exemplo aqui, ó. Os homens saíram do trabalho. Eles são corajosos. Esse eles aqui, ó, funciona como uma retomada a quê? Aos homens. Então, você vai ser avaliado nessa competência de acordo com essa capacidade. Se você faz isso na sua redação, você vai ter uma pontuação melhor. Na competência 4, você será avaliado nessa situação. Olha outra aqui, ó. Brasília é a capital do país. Lá encontramos deputados e senadores votando as leis para o Brasil. Então, aqui você tem o lá, que é um advérbio de lugar, e está retomando. Esse lá é onde? Né? É a Brasília, que é a capital do país. E você percebe também que houve uma preocupação de mudar, não ficar repetindo a palavra país. Então, ao invés de colocar país aqui novamente, ó, para o país, colocou-se o quê? Brasil. Essa capacidade que a gente tem de colocar outros nomes para não haver repetição é avaliada na competência 4. Também, quando você utiliza artigos para retomar uma determinada palavra, né? Determinados termos também. Olha só, enumeramos o exemplo. Enumeramos diversos tipos de violência praticados contra a criança e o adolescente. Um deles é o trabalho infantil. Então, esse um aqui, ó, ele está retomando o quê? A essa enumeração. Quais são os tipos de violência praticados contra a criança e o adolescente? Um deles, entre a enumeração que ele provavelmente irá fazer, é o trabalho infantil. Outro aqui, achei um celular na rua. O celular era um Nokia. Então, olha só. Achei um celular na rua. O celular era um Nokia. Calma aí, eu vou parar aqui um pouquinho, depois eu retorno. Ok? Espera aí, Arthur, que eu vou parar aqui um pouquinho, senão eu não consigo. Deixa eu parar, eu nunca sei onde para. Pronto. Mamãe, ó, depois nós fazemos essa receita. Que isso aí, linguiça? Não sei. Ah, não, não é linguiça não. Você disse que não gosta, o que é isso? É ovo. Eu quero.